Graça e paz, é uma alegria para a gente estar nesse domingo celebrando o nome do Senhor nosso Deus. Nós somos da Igreja Batista Litorânea, é uma igreja ainda em forma embrionária, que tem como propósito de testemunhar do Senhor Jesus Cristo aqui nessa cidade de Santos e onde quer que o Senhor mandar a gente testemunhar. Eu sou Joel Batista 2 vezes, não sei se isso é bom ou é ruim, mas é uma alegria para a gente estar celebrando o nome do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, queremos nesse momento louvar o Teu nome, adorar o Teu nome na beleza da Tua santidade. Queremos poder reconhecer o Senhor nos nossos caminhos, abrir nossa alma, nosso espírito para a atuação do Teu Espírito Santo, para que a gente possa prestar ao Senhor o culto que seja em espírito e em verdade. Rogamos que o Senhor nos perdoe os pecados. Limpa, Senhor, nossas mentes, nossos olhos, nossos corações, nossos lábios de tudo que não agrada, que entristeceu o Senhor. E dá-nos um coração limpo, dá-nos um coração puro, e dá-nos um coração daqueles que realmente invoca e adora o Teu nome, daquela forma como o Senhor disseste, através do Teu Filho Jesus, em espírito e em verdade. Fica com a gente, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Teu amado Filho, que nós oramos. Amém. A primeira igreja batista do Brasil tem uma certa controvérsia. Uns dizem que foi lá na Bahia. A primeira igreja batista do Brasil foi Salvador, Bahia. Outros dizem que foi em Santa Bárbara do Oeste, aqui em São Paulo. Por que não diria contenda, às vezes até contenda, mas esses pontos que são divergentes nessa situação? A igreja batista, a primeira igreja batista no solo brasileiro, realmente foi aqui em Santa Bárbara, porque foram aqueles americanos que fugiram daquela guerra de secessão, e eles eram batistas, boa parte deles eram batistas, então eles começavam a se reunir lá, mas não era uma igreja de língua portuguesa, era uma igreja de língua inglesa, né? A primeira igreja batista com língua portuguesa, vamos dizer assim, aqui no Brasil, realmente foi na Bahia, Salvador. E agora você escolhe qual é a primeira igreja batista no Brasil. E aqui em Santos tem também. Aqui tem uma. Tem, mas assim, a primeira de todas. Daquela de lá gerou tantas outras. Por exemplo, tem a primeira de Santos. Eu não sabia dessas outras. Mas assim, eles colocam toda a cidade tem uma igreja batista, em tese. E geralmente a primeira igreja batista construída naquela cidade, eles dão o nome de primeira igreja. É aqui a primeira igreja, né? De Santos. É que no Brasil, quando chegou a denominação batista, aí chegou com a língua inglesa, mas chegou em solo brasileiro. Agora a segunda já com a língua portuguesa, que foi na Bahia. Exatamente, é isso mesmo. Então todas as cidades que têm uma igreja batista, eles procuram dizer primeira igreja batista de São Paulo capital. Então lá tem a primeira igreja batista de São Paulo. Primeira igreja batista do Rio de Janeiro. Tem lá a primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E assim por diante. Mas como a gente diz, então a primeira igreja batista com língua portuguesa no Brasil foi em Salvador, Bahia. Em Santa Bárbara do Oeste era
Inglesa ou americana? Inglesa. É inglês americano, não é a mesma coisa? Não. Não é a mesma coisa, não? Não, de língua, né? De língua. É isso, mas é formada para o americano. Isso, de língua inglesa formada para o americano. Que nem a gente fala o português, mas um português... A Batista, ela vem da América, né? Dos americanos. Isso. Veio para cá. Veio para cá. Mas a origem dos batistas é Inglaterra. Exato. Então, essa no Brasil, aqui na Salvador, ela começou com 5 pessoas. A de Santos, primeira de Santos, se não me falha a memória, não foi muito diferente disso, não. As outras depois que vieram com outros números, né? Mas, independente de qualquer coisa, a nossa missão é testemunhar do nome de Jesus, falar do nome de Jesus, pregar a salvação que há somente em Jesus. Não é a Igreja Batista que salva, não é a Igreja Presbiteriana que salva, não é qualquer outra igreja, mas é que salva é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele e por Ele nós estamos aqui. Eu separei os cânticos, você pode. Vamos cantar assim todos juntos, né? Ali está separado em cores, mas podemos... O senhor mandou pelo Zap também? Mandei também. Está desafinando. Essa aqui eu trouxe com a intenção de passar para o Juliano. Eu tenho um violão ali dentro. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão. De nossas vidas. Há um cântico, eu e o Elídio estávamos ensaiando, o não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como o nosso Deus.
ainda, né? Tá. A afinação ali. É setinha. Então ele me passou para cantar a nossa igreja lá. Agora tem que cantar ele. Ele me ensaiou, estava eu e ele ensaiando. Quando chegou assim, agora eu cantei. Tem outro carro. Aí me dá aqui o nome, aqui. Vamos cantar novamente esse cântico, por favor. Ficou baixo, né? Não, tá bom. Tá bom? Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Criou o céu, criou a terra, criou o sol e as estrelas, tudo Ele fez, tudo criou, tudo formou para o seu louvor, para o seu louvor, para o seu, para o seu louvor. Esse é o propósito da criação, né? Nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Se a gente não encontra esse tempo aqui para louvar a Deus, não espere encontrar na eternidade. Tem gente que diz que não tem tempo de estar junto com o povo de Deus, no lugar que se diz casa de Deus. Não tem tempo. E depois, na eternidade, quer passar a vida inteira lá com o Pai do céu. Desculpa, mas não vai. O Papai do céu vai falar: rapaz, você nunca quis estar na minha casa lá na terra, como você quer estar na casa do céu? Não, tá, cara, tá fora. É bom estar na presença de Deus, nosso propósito, e em nossa vida precisa ser essa vida que honre o Senhor, que esteja no centro da vontade de Deus. Esse cântico fala sobre isso.
Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa noite. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, em louvor e adoração, Senhor. E como nós cantamos nessa noite, que o Senhor nos use para sermos, Senhor, instrumentos nas Tuas mãos, refletindo a Tua glória, Senhor. Te glorificando, Te adorando com todo o nosso ser, Senhor. Realize os Teus propósitos em nossas vidas, Senhor, de tal modo, Senhor, que nossa vida, nosso dia a dia, as nossas orações sejam uma eterna oração de gratidão ao Santíssimo, a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Nos prepara agora também, Senhor, para que os nossos corações estejam, Senhor, quebrantados diante de Ti, os nossos ouvidos abertos, Senhor, que possamos estar com o Espírito preparado para ouvir a Tua voz, para ouvir aquilo que o Senhor tem para dizer a nós, Senhor. Use o Teu servo, Senhor, a trazer a Tua mensagem, que ele cheio, Senhor, impelido pelo Teu Espírito Santo, Senhor, possa falar, Senhor, aos nossos corações, não só daqueles que estão aqui presentes, mas aqueles que estão presentes por meio, Senhor, da internet, dessa maravilha, Senhor, que em nome de Jesus, o Senhor verdadeiramente fale conosco, Senhor, nessa noite. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Obrigado, Juliano. Eu estive como pastor de evangelismo aqui em Santos, em 2 igrejas. Eu estive como pastor de evangelismo no Marapé, tempo que eu conheci a Ana. Juliano também estava lá também, naquele culto em inglês que a gente fazia, né? Estive lá uns 4 anos com o pastor Sidney. E depois passou um tempo, aí eu também estive como pastor de evangelismo na primeira igreja batista de Santos, auxiliando lá o pastor Kielce. Passei lá quase uns 3 anos lá com o pastor Kielce. Antes disso também eu tinha trabalhado como diretor executivo da Associação das Igrejas Batistas aqui do Litoral. E desde lá eu comecei a olhar a nossa região como um campo missionário e tentei implantar projeto de evangelização na praia, por exemplo. A gente realizou algumas ações na praia de evangelização, que a gente chamou de Jesus na Praia. Tivemos depois aquela convenção batista que foi lá no Caiçara, lembra? Nem existe mais. O Caiçara não existe mais, né? Mas a gente ainda aproveitou para fazer uma conferência evangelística lá, a partir da vinda da convenção do Estado de São Paulo, que foi realizada lá com o pastor Sam Tibbet. Também foi um trabalho bem interessante. Mas, tanto junto com o Marapé, mas depois mais tarde com a primeira de Santos, eu tentei plantar um projeto chamado Santos de Bem com Deus, que resumidamente a gente chamou de Sabe Deus, o nome do projeto, né? A sigla era Sabe Deus, Santos de Bem com Deus. O propósito desse projeto era em primeiro lugar, unir as igrejas batistas de Santos para fazer um grande movimento evangelístico aqui na cidade. E, em primeiro lugar, seria juntar as igrejas batistas. A gente fez algumas ações. E depois, em segundo lugar, seria unirmos também com as demais igrejas batistas, evangélicas aqui da cidade. Então, a ideia seria conseguir um espaço bem gigantesco, talvez um estádio, juntar todos esses evangélicos da cidade, e seria o clímax, né, do projeto, seria essa grande concentração. Mas teria muitas outras ações que antecederiam a esse grande movimento. Mas, infelizmente, eu não consegui unir os nossos colegas aqui de Santos, e por não ter conseguido unir os nossos colegas, que são da minha denominação mesmo, então se eu não conseguir unir os que é da denominação, imagine como é que eu vou unir-me às outras. Bem, então o projeto voltou para a gaveta. Eu tenho todo ele escrito também, mas há um sonho ainda no meu coração
ainda não desistir. É uma das qualidades que o Santo Espírito dá aos crentes, né? De sermos perseverantes. Essa é uma qualidade que não vem da gente, vem de Deus. Então ainda sonho com isso. Nessas duas oportunidades, eu não era o pastor titular da igreja, e isso implica em algumas coisas, né? Muitas ações você não pode fazer porque você depende de outro. Não que ele não cooperasse, mas é diferente. Mas nessa oportunidade que Deus está nos dando de começar uma nova igreja, quem sabe, né, no futuro oportuno, a gente possa, com recursos maiores, tirar da gaveta o projeto e fazer um grande movimento de evangelização na cidade de Santos antes que Jesus volte. Porque depois que Jesus voltar, não adianta mais. Quem foi, quem não foi, não vai mais. É a nossa missão. Se a gente vai conseguir ou não fazer, Deus sabe. Deus sempre sabe de tudo. Ele sabe do passado, do presente, do futuro. Ele sabe de coisas que a gente não sabe. Aliás, ele sabe até de coisas que está em nosso pensamento, aliás, que vai entrar no nosso pensamento, como diria o Salmo 139, ainda a palavra não chegou à minha boca, ou seja, ainda nem processei a palavra na minha mente. Eis que o Senhor sabe, Deus sabe de todas as coisas. E quando a gente se depara com esse saber de Deus, o Deus que sabe todas as coisas, que não tem nada que possa se ocultar de Deus, eu fico pensando quais são as coisas em que a gente se preocupa e muitas vezes a gente pensa que Deus não está se preocupando. Muitas vezes a gente pensa que está fazendo coisas que Deus não está fazendo. Eu não sei, mas me parece que a gente tem mais facilidade de pensar, por exemplo, a gente não é pessoas perfeitas, a gente falha, a gente erra, a gente peca, infelizmente acontece isso. Mas o cristão sabe que Deus sabe. O cristão sabe que Deus sabe. E às vezes, não sei porquê, é mais fácil a gente acreditar que Deus viu uma coisa errada que a gente fez, do que acreditar que Ele sabe de uma coisa certa que a gente fez. Que a gente faz. Não sei se isso... não sei se sai isso na sua cabeça. Entendeu o que eu disse? Às vezes é mais fácil a gente acreditar que Deus está vendo uma coisa errada que a gente fez, do que acreditar que Deus viu uma coisa certa que a gente fez. Como a gente é inclinado para as coisas erradas, né? Essa queda nos levou a nos atrair, inclusive para as coisas mais erradas do que para as certas. Mas Deus sabe de todas as coisas e Ele continua sabendo. Eu vejo, pelo menos, esses dois aspectos do saber de Deus que são importantes, que é importante para nossas vidas, que a gente precisa estar bem consciente dessas coisas. Primeiro, para a gente não ficar relaxado, primeiro aspecto. O segundo aspecto é para a gente não ficar apavorado. Eu sempre me vem à cabeça aquele momento que eu estava lá no carro, né? O carro só dava problema. Eu falei isso há pouco tempo. Eu comprei o carro zerinho, o carro só dava problema. Eu subi a ladeira, o carro não aguentava subir a ladeira. Eu fui para São Paulo, já imaginou subindo para São Paulo com aquele carro. Não vou falar a marca dele não, para não complicar, né? Às vezes foi um que não deu certo, né? Mas subindo para São Paulo, aquela carroça, eu tinha que ir atrás dos caminhões pesados. Imagina, subir atrás dos caminhões pesados. Eu ia lá na concessionária, estava no seguro ainda, né? Aí, da concessionária, aí ia lá, eles passavam lá um computador, aí o carro voltava a funcionar. Demorava uma semana, aquele problema novamente, um ano assim direto.
Eu devia ter trocado o carro, né? Sim. Mas o inocente aqui... aí passou o ano do seguro, né? Eu falo seguro? Garantia. Né? Garantia, isso. Da garantia, passou um ano. Aí o carro voltou, deu problema. Aí eu já tinha que ir em outro mecânico, que a concessionária já ficava caro. Aí eu estou dentro do carro triste, né? Porque o investimento que você faz não é uma coisa, não é comprar um pacote de bala ali na esquina. Aí eu estou lá dentro do carro, triste, né? Vindo. Aí eu pensando, puxa Deus, só pensando, puxa Deus, esforcei tanto para comprar esse carro. E o carro, eu sou pastor, né? O carro que eu uso para o trabalho pastoral, para servir o reino. Puxa, eu estava no carro sozinho, não abri a boca, só pensei. Aí eu escutei uma voz assim, fica tranquilo. Fica tranquilo. Nunca mais o carro deu problema. Aí eu pensei, cara, ele entende até de mecânica, né? Como não entende, né? Esse universo todo, como funciona perfeitamente bem. Deus sabe de tudo. A gente às vezes fica preocupado pensando que a gente está sozinho, a gente não tem o cuidado dele, mas ele sabe. Mas tem um primeiro aspecto que é importante a gente não deixar de lado. Em primeiro lugar, dizer que Deus não sabe é ter a consciência de que não adianta tentar esconder. Ele sabe. O Salmo 139, de 7 a 12, diz assim: para onde me irei no teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se eu subir ao céu, lá tu estás. Se fizer no Hades, na sepultura, a minha cama, eis que tu ali estás também. Se eu tomar as asas da alva, aqui não tem um avião na época, né? As asas da alva, e habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me susterá. Se eu disser que as trevas, lá na escuridão, ele não vai me ver, então as trevas, a noite, será luz à roda de mim diante dos olhos de Deus. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti as mesmas coisas. Ou seja, não adianta tentar se esconder de Deus, cara. Vou fazer aqui escondidinho. Escondidinho é bom para comer, né? A minha cunhada fez escondidinho. Eu estou querendo fazer um bolinho de aipim, fritinho, ela pega a massa e faz um escondidinho. Tudo bem, ela estava com pressa. Não adianta se esconder de Deus. Não adianta tentar fazer as coisas escondidas de Deus. Então, está tudo muito claro. Ele não precisa se esforçar para ver, entende? Parede para Deus é mesmo que nada. Tudo é transparente para Ele. Tudo é visível para Ele. Há um rei em 2 Crônicas, o rei Acabe. O rei Acabe era um rei muito perverso, rei de Israel, muito perverso. Fazia tudo que não prestava, literalmente não prestava. Ele inclusive mandou sacrificar os filhos dele. Ele sacrificava as crianças para fazer a vegetação, a plantação produzir melhor. Ele fazia coisas abomináveis. E um dia ele se juntou com Josafá e foi à guerra. E veio um profeta de Deus, Micaías, se me fala a memória o nome dele. Aí ele foi e falou para ele diretamente que ele não deveria ir à guerra porque ele iria morrer. Nada, não, você quer
só fala coisa contra mim, vamos lá para a guerra. Mas só que ele tirou a roupa de rei, os reis iam à guerra naquela época. Então ele tirou a roupa de rei e vestiu roupa de soldado. Então, eu de soldado, ninguém vai me ver como rei, ninguém vai me caçar, né? Parece que é jogo de xadrez, né? Vamos atrás do rei, mas era atrás do rei que ele queria. Então ele se disfarçou de soldado comum e tentou fugir. Aí um soldado adversário, a esmo, pegou, jogou uma flecha a esmo, onde que acertou? Acertou naquele que achava que podia se esconder de Deus. Não dá, meu amigo, não dá para se esconder de Deus, tudo está muito claro, você tenta escapar, você tenta fugir, não adianta. A melhor coisa para lidar com Deus, nesse aspecto, quando a gente faz as coisas ruins, é se apresentar diante dele. Fazer como aquele rapaz, né, que abandonou a casa, abandonou os pais, o pai, chamado filho pródigo. Está lá ele lá, junto com os porcos, quase comendo a lavagem dos porcos. Mas ele cai em si, ele vê as besteiras, as safadezas que ele fez com o pai, e ele se arrepende. Eu vou ter com meu pai, vou dizer, pai, eu pequei. Não adianta tentar esconder, Deus sabe. O rei Davi que o diga, né? Pegou a mulher do soldado dele, engravidou a mulher do soldado, depois tentou esconder, mandou matar literalmente, botou o soldado na frente de guerra para morrer. E acontece que o rapaz morreu. Mas Deus mandou o profeta lá na casa do rei e falou: Rei Davi, Deus sabe. Deus viu tudo que você fez. Não adianta esconder. A melhor forma de lidar com nossos erros no tempo presente é se colocar diante de Deus. E como eu disse, e dizer: Deus, eu pequei, eu transgredi. Jesus falou, né? Quando você orar, entra no teu aposento, fecha as portas e fala com teu pai, que está em oculto te recompensará. Você não precisa confessar pecado para mim, eu não sou eu que vai te perdoar. É Deus, é como Deus. No tempo presente a gente precisa ter essa consciência, isso é para o nosso bem. Deus quer que a gente tenha uma vida boa, uma vida em paz, uma vida abençoada, mas uma vida abençoada que ande na luz. Deus sabe, mas graças a Deus de verdade, Ele não só sabe das coisas ruins que a gente faz, como eu disse, Ele sabe das coisas boas também que a gente faz. Dizer que Deus sabe também é poder ter a consciência de que Ele não está alheio também às nossas necessidades, que sejam temporais. E no local e hora certa, se a gente perseverar na fé, Ele vai atender. Lucas capítulo 12, de 28 a 30, Jesus diz assim: E se Deus assim veste a erva que hoje está no campo, e é amanhã lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não perguntois, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe de tudo que você precisa. Deus sabe do que você precisa. Deus sabe das suas necessidades. Você imagina se seu pai, se ele estivesse vivo hoje, ele tendo recursos, sabendo que você já fez o máximo que você podia para resolver as suas questões, e você não consegue. Seu pai tem toda a capacidade, seja ela intelectual, financeira, para te ajudar e não te ajuda. Que pai seria esse? E Deus fala certa vez: se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos seus filhos, vocês maus sabem dar boas dádivas,
a seus filhos, quanto mais vosso Pai Celestial há de dar coisas boas para aqueles que o buscam. Eu preciso ter essa consciência na minha vida, a gente precisa ter essa consciência. Deus sabe das minhas necessidades, Deus sabe das suas necessidades. E quando a gente tem essa consciência e sabe que Deus é bom, eu tenho um dever de não me desesperar. Eu tenho um dever de descansar, de confiar e não tentar dar jeitinhos para satisfazer, para resolver as minhas necessidades. Então, o nosso relacionamento com Deus tem que ter essa convicção. Ele sabe sim de tudo, mas Ele sabe de tudo não para nos envergonhar quando Ele sabe das nossas questões difíceis. Deus não é um Deus que envergonha os outros. Ele sabe das coisas para nos ajudar a nos consertarmos na vida e para com Ele quando são coisas erradas. Mas Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe das nossas carências, Ele sabe daquilo que a gente precisa. Portanto, não é inconcebível a um servo, a uma serva de Deus, se desesperar quando está no momento de ausência. Confia em Deus, confia em Deus, confia em Deus. Tem um hino que diz isso, né? Confia em Deus aonde quer que for. Confia em Deus. O que foi isso? Ah, tá. Ah, sim, nós vamos cantar esse hino, né? Confia em Deus, confia em Deus. Esse hino, ele fala, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Eu ia tocar esse hino para cantar. Não é um hino difícil de tocar, mas a letra me comove muito, eu não ia dar certo. Aí eu peguei ele gravado com a letra. A gente vai poder cantar e meditar nisso, nessa mensagem. Você que se sente cansado, Deus sabe, Deus ouve, Deus vê. Será que dá para daí fazer isso? Não, você precisa ver que tá mal. Só abaixar um pouco. Você tá? Pode. Sabe
sabes, e isso nos consola, Senhor, porque sabemos que estamos diante do teu altar, debaixo da tua vontade, quando assim procedemos, quando nos entregamos à tua vontade, Pai. Senhor, que nós sejamos preparados por ti, que tenhamos força, Senhor, para estar debaixo da tua vontade, para estar obedecendo a ti, Senhor. Que nossos pés não se desviem, eu falo por mim, Senhor, que meus pés não se desviem do teu caminho, pois os teus caminhos, Senhor, são suaves. E longe de ti, Senhor, não somos nada e nada temos, Pai. Eu te agradeço pela mensagem de hoje, eu te agradeço por me trazer de volta a tua casa, a tua presença, Pai, porque a tua casa é onde nós estamos junto a ti. Eu te peço, Senhor, por nossas petições de cada membro que está aqui, formando essa tua nova casa, que tu possa estar conosco, Senhor, que tu possa estar nos guiando, nos abençoando. E em nome de Jesus, Senhor, que nos alegramos com a tua presença, com a tua palavra, Pai, e entregamos, Senhor, nossas orações, nossas petições, nossos corações, Senhor, no teu altar de graça e amor. Obrigado, Senhor, por esse Deus que tu és, Senhor, na vida de cada servo teu, Pai, e que sejamos capazes, Senhor, de ser servos teus, Pai. Eu falo por mim e tu sabes, Senhor, o desejo do meu coração de estar cada vez mais diante de ti, Pai. Obrigada. Eu só tenho gratidão dentro do meu coração e que as provações, Senhor, sejam enfrentadas por nós com a força que vem de ti, com a fé, Senhor, que tu coloque em nós, Senhor, porque a tua palavra diz que a fé, Senhor, é tu que a dá. Não vem de mim, Pai, por isso eu te peço, renova minha fé, reforça minha fé, Senhor. Em nome de Jesus, nós oramos a ti, entregamos o nosso dia a ti. Obrigada, Senhor, obrigada, Pai. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, irmã Ariane. Nós queremos agradecer a Deus por esse tempo que passamos aqui. E nós estamos aqui na Oswaldo Cruz, 379 ou 378? 379, aqui no Boqueirão, em Santos. Todo domingo, às 18 horas, nós estamos aqui. Durante a semana, a gente tem nossos encontros de oração e é online pelo Meet. Se você quiser orar com a gente, é só você procurar no Facebook ou no Instagram, o contato com a gente, Igreja Batista Litorânea, e você vai poder fazer contato com a gente e a gente pode passar o número do nosso WhatsApp, que a gente faz o contato com o grupo e você pode participar também, não só do grupo de oração, mas também do encontro que a gente faz de estudo bíblico às quintas-feiras, às 20h30. O encontro de oração é às terças, às 19 horas. E também no domingo, pela manhã, às 10h30 da manhã, nós temos um encontro de reflexão devocional à Palavra de Deus. Você que não puder estar em outra igreja nesse momento e quiser estar com a gente também online também, você pode participar com a gente, mandando seus pedidos de oração e orando com a gente. Cure a cabeça em nome de Jesus. E agora que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e que as consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos os servos de Deus aqui presentes e sobre os demais servos do Altíssimo, espalhados em toda a face da terra, desde agora e para sempre, em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém. Deus abençoe.